Você provavelmente já viu um carrossel, principalmente aqueles que têm informações contínuas, conforme você vai passando, tem aquelas informações e tal. Agora a pergunta é, será que dá pra fazer isso no PowerPoint? Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. E antes de qualquer coisa, meu querido, minha querida, já deixa o seu like aí maroto pra dar uma força pro canal. E não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações pra você saber sempre que eu posto um vídeo novo, beleza? Bom, como eu disse lá no Instagram, existe a possibilidade de você criar um carrossel, né? Ou seja, uma sequência de fotos, né? E aí isso pode se tornar ainda mais útil quando você coloca algumas informações que vão ser contínuas, né? Então conforme a pessoa vai passando pro lado, ela vai lendo ali outras informações complementares daquele post que ela fez. Então essa é uma ferramenta bastante útil no Instagram e a boa notícia é que você pode fazer isso no seu PowerPoint de forma muito simples, e eu vou ensinar hoje aqui pra você como que você faz isso. Tá pronto? Então vamos lá dar uma olhada em como a gente faz isso. Bom, então vamos lá começar a compor esse arquivo que vai servir como modelo, digamos assim, para carrossel, que a gente vai fazer para qualquer tipo de carrossel aí no seu Insta, beleza? A primeira coisa que a gente precisa fazer é compreender qual que são as dimensões, né, de um post normal do Insta. Basicamente você pode fazer o post mais quadrado ou aquele post mais retangular na vertical. Eu costumo fazer os posts na vertical, né, mais retangular, porque ele vai ocupar mais espaço na hora que a pessoa estiver ali rolando o feed dela. Então para mim eu acho mais interessante você aparecer mais para a pessoa do que se você fizer um post quadrado, né? Você ocupa um espaço menor ali do feed dela. Essa é a minha opinião, mas eu deixo aí você escolher o que você acha mais interessante. Nesse caso aqui especificamente eu vou fazer esse post retangular, né, na vertical. E aí a gente vai fazer o seguinte: se a gente quiser fazer um post quadrado, a gente vai usar a dimensão 1000 pixels de largura por 1000 pixels de altura. E se a gente quiser fazer um post retangular, que é o caso aqui, a gente vai fazer o seguinte: 1000 pixels de largura por 1350 pixels de altura, ou seja, ele vai ter uma altura um pouco maior, ok? Como é um post que são vários posts seguidos um do outro, né, onde você vai passando, então o que a gente precisa fazer é só pegar aquele número de 1080, que no caso é a largura, e multiplicar pelo número de posts, né, de imagens que a pessoa vai ter que arrastar para o lado. Então, nesse exemplo aqui, eu vou fazer como se fossem 4 posts. Então, eu tenho que pegar 1080 e multiplicar por 4, que vai ser 4320 pixels. Essa é a largura que precisa ter, porque são todos os posts, né? Todos os quadradinhos, os retângulos, um do lado do outro. E a altura vai ser a mesma, né? 1350. Então a gente vai vir aqui, ó, nessa aba de design, e aqui eu venho nessa opção de tamanho de slide e seleciono essa opção tamanho do slide personalizado, tá? Então a largura, como eu falei para vocês, vai ser 4320 espaço px, né, de pixels, e a altura vai ser 1350 espaço px, né, que é 1350 pixels. Aqui tanto faz, né? Então, como você pode ver, ele já tá com uma largura bem grandona, né? Ou seja, são vários posts um do lado do outro. Isso vai ser útil pra gente criar cada um desses posts separadamente, né, fazer uma coisa só. Depois a gente vai separar cada um desses quadradinhos, né? Vai exportar cada um desses quadradinhos. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer antes de começar a trabalhar é garantir que todas as imagens que eu vou usar dentro desse trabalho permaneçam com a qualidade máxima possível, ok? Então para isso eu vou vir aqui em arquivo, eu vou vir aqui em opções, vai abrir essa janela aqui de opções. Aqui em avançado eu vou selecionar essa opção aqui, ó, tamanho de qualidade da imagem, eu vou colocar aqui, ó, não compactar imagens no arquivo. Isso vai garantir com que todas as imagens que eu utilizo aqui sejam imagens de uma qualidade boa, e na hora que eu for exportar essas imagens, né, para um formato PNG e depois importar para o meu Instagram, o meu Instagram vai entender lá, vai ter uma qualidade muito boa, uma resolução boa. É isso o que eu quero, beleza? Maravilha. Agora eu vou criar, é como se fosse uma espécie de guia para mim, que vai servir num segundo passo quando eu for exportar esses arquivos. Logo você vai entender. Para isso eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui em inserir formas e retângulo aqui, ó. E aqui, quando eu selecionar aqui o retângulo, eu quero que esse retângulo ele tenha uma largura de 1080 pixels. Por quê? Porque assim eu sei qual é o início e o limite de cada um dos posts. Isso me ajuda tanto na hora que eu estiver compondo esse carrossel, quanto na hora que eu for exportar isso daqui. Então eu vou duplicar essa minha guia, segurando a tecla Ctrl e Shift. Então eu dupliquei
joguei aqui para o lado, vou jogar aqui para baixo. E agora eu vou duplicar mais uma vez essas minhas duas guias, segurando a tecla Ctrl e Shift. Então, vou jogar aqui, ó. Como você pode ver, ele já alinhou aqui no final e aqui, né, no final dessa outra minha guia. Então, eu sei que entre essas duas guias aqui é o espaço entre um post e o outro, né, quando ele passa. Então aí fica mais bacana para eu colocar os meus textos mais centralizados aqui, para eu não cortar o texto, né, entre um post e outro, porque aí não vai ficar legal. E mais os elementos, né, os meus elementos gráficos eu posso colocar entre um post e outro, que vai ficar até bacana. Aquela sensação de continuidade fica bem interessante depois, quando a gente exporta esse trabalho, tá? Bom, eu não vou aqui explicar como que a gente vai compor cada um desses posts, porque isso acho que tem diversos vídeos aqui no canal. Tem o vídeo que eu faço sobre o e-book, então eu vou fazendo lá, vou compondo cada uma daquelas páginas do e-book. Então, enfim, diversos vídeos aqui que você pode usar como base aqui. Eu usei uma coisa bem simples, só peguei alguns textos e peguei também algumas ilustrações, fiz algumas ilustrações para deixar aqui alguns elementos para deixar aqui nesse post, mas aqui a ideia não é exatamente mostrar como que a gente faz. Então, basicamente, essa é a minha composição, né? Tudo que eu fiz. Então, como você pode ver, eu sei entre as guias que, por exemplo, esse texto aqui, ele não tá invadindo, né, entre uma guia e outra, então fica fácil de você ler. Esse outro texto aqui, então coloquei, ó, esse é só um exemplo de carrossel que você pode fazer usando o seu PowerPoint. Aqui eu coloquei um saiba mais, né, com contato, enfim, informações, mas isso daqui não é tão importante assim. Eu só queria mostrar para vocês mesmo como que a gente faz para exportar esses arquivos, né, como que a gente cria de fato um carrossel a partir disso aqui. Uma vez que a gente criou aqui esse slide, quando eu criar um outro slide dentro dessa mesma apresentação, ele vai ter exatamente essas proporções, essas dimensões. Eu não consigo, até a atual versão do PowerPoint, eu não consigo fazer com que, por exemplo, esse slide especificamente ele tenha uma largura menor. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para 1080 pixels, ele vai mudar de todos os slides e aí eu vou perder tudo que eu fiz aqui. Não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer agora é criar um novo arquivo em branco do PowerPoint e aí eu vou pegar toda essa composição e jogar para esse novo arquivo. Como que a gente faz isso? Então eu vou vir aqui em arquivo, novo, em apresentação em branco. Acabei de criar um novo arquivo aqui. Agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vou vir aqui em design, na aba design, tamanho do slide personalizado. E aqui a ideia é que cada um desses slides tenha exatamente o tamanho de um post. Então qual que vai ser? A largura vai ser então 1080 pixels e a altura 1350 pixels. Certo? Agora eu tenho aqui, vou excluir esses. Agora eu tenho aqui um slide que tem exatamente o tamanho de um post. O que eu preciso fazer agora é copiar aqueles elementos que eu tenho aqui, que eu compus. Vou segurar a tecla Ctrl e apertar o T. Vou dar um Ctrl C para copiar. Vou voltar aqui para o meu arquivo novo, né, que a gente acabou de criar. E vou dar um Ctrl V. Automaticamente ele já alinhou tudo aqui, ó, exatamente alinhado à esquerda. Você vê que tem esses outros elementos, eles estão mais aqui para a direita, né? Basicamente o que eu vou precisar fazer é usar depois essas guias aqui para eu me referenciar, ó. Eu vou alinhar depois essas guias para eu conseguir saber onde começa cada um dos posts e onde termina. De forma bem fácil eu vou exportando esses arquivos para imagem para depois eu conseguir subir lá no meu Instagram, tá? Como que a gente vai fazer isso agora? Então, lembrando que eu também preciso fazer um passo aqui nesse arquivo que é de não compactar as imagens que eu usar aqui nesse trabalho. Então, é o mesmo passo que eu ensinei anteriormente. Então, eu venho aqui em arquivo, opções, aí eu venho aqui em avançado e aqui selecionar essa opção de não compactar imagens no arquivo. Não adianta eu fazer lá no outro passo e não fazer aqui nesse outro arquivo que depois eu vou usar para exportar. Então agora o que eu preciso fazer é o seguinte, exportar essa imagem. Então eu vou vir aqui em arquivo, exportar e aqui, ó, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, de alterar tipo de arquivo. E eu vou selecionar a opção de formato PNG. O formato PNG aqui no PowerPoint, ele tem uma qualidade um pouco melhor, um pouco superior ao formato JPEG. Então por isso que eu escolhi esse formato. Então eu vou vir aqui em salvar como, e eu seleciono a minha pasta onde eu quero salvar essa imagem especificamente. Então eu vou abrir aqui, então eu vou colocar aqui, ó, vou criar uma pasta nova chamada carrossel. Aí aqui eu vou colocar em ordem, então eu vou colocar e vou salvar apenas este, né, porque só tem esse slide mesmo. E agora o que eu preciso fazer é ir jogando para o lado. Então vou segurar a tecla Ctrl, apertar o T, eu vou jogar isso daqui para o lado até ele encontrar aqui o início aqui do meu slide e vou fazendo esse processo, exportando cada uma dessas imagens. Então vou vir aqui, alterar tipo de arquivo, formato PNG, vou salvar como 2 aqui, apenas este, e vou seguindo esse mesmo passo.
Beleza, uma vez que eu exportei todos esses arquivos, a gente vê aqui, ó, todos eles separados aqui, ó. Então, ó, eu abro, ó, eu tenho cada uma das minhas imagens separadas. São todos arquivos com uma qualidade alta, né, com uma boa resolução, todas elas separadas. O que eu indico para você fazer nesse momento é pegar essas imagens, né, cada um desses arquivos, subir para um serviço de nuvem, pode ser o OneDrive, pode ser o Dropbox, pode ser o Google Drive, qualquer serviço de nuvem. E aí você sobe para esse serviço e baixa direto pelo seu celular. Quando você baixar na sua galeria, né, esses arquivos, você vai lá no seu Instagram e você vai lá e publica essas imagens, né? Clica lá no maisinho tal e publica. Lembrando uma informação muito importante: quando você vai publicar uma imagem que tem um formato um pouco diferente, né, ou seja, um formato retangular, você precisa lembrar de apertar aquele íconezinho do lado inferior esquerdo que tem duas setinhas assim, ó, né? Uma para direita assim para cima e outra para baixo para a esquerda, que aí ele vai automaticamente ajustar ali o tamanho. E depois você seleciona aquela opção de múltiplas fotos, né, que tem como se fosse um íconezinho de uns quadradinhos, né, um seguido do outro, e aí você seleciona a ordem certinha, né, dos seus arquivos, né, 1, 2, 3, 4, e aí você posta, né, marca o @Leonardo Boneto para eu saber também que você conseguiu fazer aí. E é isso, basicamente, né, de forma bem simples, é assim que você consegue fazer o seu post carrossel usando só o seu PowerPoint. E aí, o que você achou? Foi tranquilo de fazer? Eu espero que você tenha conseguido fazer também. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu fazer. Não se esquece de me seguir lá no Instagram também para você ver não só esse post como outros posts que eu tenho pretensão de lançar lá. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ajude-o a crescer. Compartilhe com todos os seus amigos também, para eles aprenderem essas técnicas de carrossel no PowerPoint. Me siga em todas as redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo que eu posto. Valeu e até mais!